ver se ele vai mesmo. Estamos ao vivo, Guto? Estamos ao vivo? Então, espero que boa sim. tarde a todos. Não sei se apareceu no YouTube, mas aqui na nossa plataforma de transmissão estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui se eu não estou... Deixa eu tirar um som aqui na plataforma que eu fiz aqui. Pronto. Ok. Tá ok? Tá tudo ok, então. Parece que tá Beleza, tudo ok. Tá ótimo. Tá ok. Tem um assistente aqui do lado, diz que tá tudo ok. Bom, Guto, mais uma semana. Eu sei que você falou que não pulou o carnaval, mas sei que pula, você sempre pula o carnaval, então. E aí a gente volta aqui de uma crise, né, do nosso coronavírus, com os mercados caindo 10% e tal, e também deve ter impactos no mundo de commodities, né? Então, vamos falar sobre isso essa semana? Vamos embora. Vamos lá. A nossa equalização da Bolsa, né? Porque nós ficamos 2 dias e meio fechados, então ontem, quando abriu, a gente equalizou a nossa Bolsa com a Bolsa lá de fora, né? E tudo veio morro abaixo, né? Hoje até estava querendo dar um refresco aí, mas acho que até zerou agora, né? Não, tá um pouquinho, caiu um pouquinho. Bom, o dólar, né? Eu estava comentando do dólar, já disse para você e repito aqui agora ao vivo, que eu adotei o teu número, 507 vai ser o dólar, né? É a projeção que o teu Ficub me deu, então eu já estou nele. Eu ia falar 5, mas agora adoto o teu número, 507. E tem tudo, né? Tudo para caminhar, porque a situação, todo mundo fugindo da volatilidade, acaba levando o dólar para cima também, né? Existe uma busca por segurança e acaba indo atrás dele, né? O milho, né, agora tá em leilão agora, mas esse aqui é o semanal um pouco distorcido, porque tem só metade do dia de ontem e o dia de hoje, né? Mas vamos ver amanhã como ele vai se comportar aqui, né? Ele veio com força hoje, esse aqui representa o CCMH, ele deu uma puxada hoje mais forte, mas eu ainda não estou acreditando, né? Esse aqui eu vou pôr aqui nos 60 minutos, que é para a gente, na hora que ele abrir e sair do leilão, a gente consegue enxergar. Ainda não estou acreditando numa recuperação total ou mesmo manutenção num preço alto. O H vence em março, né? Então ele está um pouquinho mais forte, conseguiu romper esses 52, né? Ele não tinha conseguido chegar ainda no 53, né? Hoje ele conseguiu passar para o 53 e está testando aqui. Vamos ver, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Semana passada ele teve uma pressãozinha de alta exatamente por causa do... Deixa eu mudar esse layout aqui. Um layout mais limpo aqui. Exatamente por causa dos estoques a serem feitos, tá, para essa semana do Carnaval, e a saída do Carnaval agora novamente, né, existe a necessidade de repor um pouco esse milho que foi consumido. Então, eu ainda estou... Assim, eu só vou mudar minha posição em relação ao milho a semana que vem. Eu ainda não estou assim, cético que ele tem tanta força para subir. O CCMK hoje também, né, ele quis fazer aí um esforço de alta, né? Ele também quis hoje subir, né? Quis subir um pouco, já está devolvendo de novo. Vamos ver agora, né? Ele ainda é um pouco de reflexo do K, do H, né? O K ainda é um pouco de reflexo do H. Então, vamos ficar de olho. Mas esse eu estou vendido, continuo vendido, né? Vendi lá na casa de 50, apesar de ele já ter vindo aqui no 45. Não saí porque eu ainda estou esperando que desenrole de uma outra maneira esse milho, né? E o CCMU, né, a gente está comprando ele, né? Porque ele está barato em dólar. Né? Então, se acontecer alguma variável que aconteça no caminho de plantio, de milho, de clima, a gente vai ter ele com chance de alta. E uma boa jogada a ser feita, né, amor, é vender o K e comprar o U. Isso tem algumas vantagens, né? A primeira vantagem é que a Bolsa entende que você está protegido. E por você estar protegido, ela cobra metade
margem para ficar posicionado. Ou seja, em vez de você ter duas margens, você tem uma margem só. Né? Então, isso é interessante. A segunda coisa que é interessante em relação a essa situação é que, quando você paga os ajustes, né, os ajustes sempre são amenizados, porque eles andam junto, um pode ser negativo, o outro positivo, e você, então, tem um pequeno ajuste, você não tem um ajuste grande. Então, isso é uma situação interessante. Até a gente definir alguma coisa. Então, abrimos algumas posições, né, de compras no U e vendas no K, para quem não quer ficar só vendido no K, aí temeroso de que a situação ainda não se reverta tão cedo. É uma maneira da gente ter uma posição bem interessante em relação a uma posição ainda no escuro, né? Mas eu acredito que semana que vem a gente vai ter uma definição bem boa em relação a esse milho, né? E eu quero ver, dentro das coisas que a gente observa e que aconteceu no primeiro semestre do ano passado, é a tendência desse milho K cair e desse H também dar uma estabilizada. Apesar de ter geado no final de semana na Serra Gaúcha e lá na Catarinense, não afetou lavoura nenhuma, né? Mas hoje eu estava conversando com um cliente e ele falou que estava em Florianópolis, ali, região de Florianópolis. Cara, aqui na praia fez 14 graus hoje cedo. Pô, tá de brincadeira, né? É o global warming, né? Global warming, aquecimento global, assim, 14 graus na praia. Olha, do ponto de vista de FICUB aqui, sim, esse milho, o contrato contínuo, né? Ele está muito, muito forte, Guto. Olha, ele tem... Ele vai para a Lua, cara. Ele tem 5.500 fractal ajudando ele a subir. Desde que ele subiu acima de 3 linhas verdes, é só Lua, cara. Eu não entendo como você entende do lado fundamentalista, mas eu vou falar que, de ponto de vista do gráfico FICUB, esse negócio não vai parar tão fácil, não, cara. Ele vai continuar. Impressionante. Porque assim, ó, no futuro ele está vendo o vencimento H, que é o vencimento que acaba dia 16 de março. Eu estou vendo o vencimento K, que não entra ainda, provavelmente daqui uma semana e pouco ele vai entrar no futuro. Então eu estou olhando o K, que vence dia 15 de maio. Né? Então, existem algumas coisas que vão acontecer nesse meio do caminho. Então, e isso pode trazer uma estabilidade no H daqui para frente. Ele demorou muito tempo para conseguir superar os 53. Isso até é um ponto a favor, porque ele acumulou e subiu. Né? Então, pode ser que isso realmente mantenha a força nele. Mas, para o lado fundamentalista, a gente tem que entender que está entrando milho no mercado. Vai entrar mais milho. E mais do que isso, o que é mais importante ainda, é que vão acontecendo as colheitas, né? As colheitas de milho e soja, e vão acontecendo os plantios de safrinha, que é a grande produção. E isso aí vai trazer uma pressão baixista. Mas a gente tem que lembrar de uma outra coisa, o coronavírus, né? Que está fazendo esse estrago todo. Então, o que vai acontecer? Né? Os fretes estão a preços de 2008, fretes marítimos de navio. Empresas americanas, chinesas, estão sobrando navio. Eles não estão transportando, porque o porto não dá demanda. Não há o transporte interno na China. Né? A China tem bloqueios em várias regiões, e a mais importante, onde tudo começou, que é uma das maiores cidades industriais da China. Está tudo parado. Então, está sobrando navio. E esses navios, né, acabam que seriam fáceis. Encosta aí, carregue, mas e a entrega onde? Né? Se o cara não descarrega lá do outro lado, então a gente vai ter um efeito retardado, né? Um delay, vamos dizer assim, desses efeitos que estão acontecendo lá. Vai vir para cá. Então, primeiro que a gente não tem preço de exportação. Isso tudo está acontecendo no mercado interno. O preço de exportação está quase R$10 abaixo do preço que está acontecendo em Campinas. Né? Esse preço que a gente está enxergando na Bolsa. Isso já é uma coisa, né, para a gente se antenar. Então, a demanda interna é muito forte. Mas a demanda interna muito forte está ligada na produção de proteína animal. Certo? Sim.
Então, você tem que produzir boi, porco e frango. Mas se você começar a ter problema de colocar isso no navio para descarregar lá na outra ponta, não vai sair também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu estou olhando mais o K, né? O K e o U, né? O maio e o setembro. Esses dois são importantes de olhar. Concordo que o H está sofrendo uma pressão, rompeu o 53, que ele não conseguiu por muito tempo, né? No teu gráfico aí mostra uma tendência de muita força, mas a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu quero esperar a semana que vem para tomar uma decisão, porque eu estou vendido no K, né, para tomar uma decisão se eu vou sair dessa posição vendida no K ou não. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente analisar isso, né? Analisar esse ponto. Então, e o que você acha do ouro? As pessoas estão pensando, talvez tem que ter um pouco de hedge em relação disso, mercados caindo, o ouro subindo, o dólar subindo. Isso. Qual é a sua perspectiva aí, Guto? Eles têm me perguntado muito sobre o ouro, né? Muitos clientes, todo mundo perguntando, né? O ouro aqui de 2016, né? Esse é um semanal de 2016 até hoje, né? Ele vai dar aqui que 104%, 105%, 100% nesse período, né? É uma proteção também, por isso que ele bateu recorde lá fora, né? Ele bateu recorde de 1.700 centes por onça Troy, né? Então ele realmente foi no limite, voltou um pouco, e aqui como isso aqui é em reais, né? A gente ainda tem um efeito do dólar aqui em cima. A tendência é de alta porque todo mundo procura o ouro, como procura o dólar, como uma maneira de se proteger da volatilidade, né? Dessa insegurança toda que veio ao mercado, que para mim já está um pouco exagerada, mesmo tendo as condições de dificuldades que a gente está vendo pela frente. Mas ele é uma opção, pode ser comprado aqui na Bolsa, né? Esse 241 pode ser multiplicado por 250 gramas e a gente compra ele na Bolsa, né? Isso vai dar 241, 250 vezes dá R$60.250. Você compra, pode mandar entregar em casa ou não, né? Ou pode comprar o de 25 gramas, que aí vai ser 10% desse valor, né? Então vai gastar aí um valor de 2.410, né? Vai ser o OZ, para ficar mais viável, né? O de 10 gramas, né? Não é 10%, é 10 gramas. Aí com R$2.410 você pode comprar um contrato. O ouro é o único que não tem margem, né? Você compra o produto. E o único que você não pode entrar vendido sem ter, porque ele não aceita esse tipo de posição. É só comprar e vender se você tiver. Outra possibilidade, né, é entrar num fundo de ouro, né? A XP até tem fundos de ouro e é possível também entrar num fundo de ouro. Também acho que, como o dólar, ele vai continuar essa caminhada de alta. Eu não vejo que ele caia tão cedo, não. Acho que a tendência é de alta. O que pode arrefecer um pouco o ouro é porque ele é muito usado na indústria eletroeletrônica, né? Celular, computador, televisão, tudo como... ele é um condutor elétrico maravilhoso, né? E com isso, com essa estagnada das indústrias, né? Está faltando até produtos aqui está faltando aqui produtos para produzir celulares no Brasil. Ele pode também a demanda dar uma esfriadinha, mas, por outro lado, com toda essa instabilidade, acaba que ele também sustenta o preço dele, até mesmo, a gente está vendo aí, semana passada ele deu um tiro, né? Foi uma alta bastante significativa. Mas é uma possibilidade a gente fazer o ouro, né? O ouro, eu acho que assim, duas coisas. Você ter ele em casa, a barrinha, né? Tem em casa, existe a possibilidade de você comprar no mercado a barrinha, ou realmente investir num fundo, né? A XP tem um fundo que é possível fazer esse investimento em ouro. É interessante. Barrinho físico, então. Eu acho que sim. Eu acho que o mais interessante é você ter o ouro. Mas
É um investimento de longo prazo, é um investimento realmente para você fugir de instabilidades, né? Não é um investimento que você faça aí para dizer assim, olha, eu vou ganhar alguma coisa, eu vou ficar mais seguro. Ele é mais difícil, é um bem, né, que você traz para casa e segura. Fala, esse é meu. Agora, ter ouro em casa também ninguém pode saber, né? Porque hoje em dia está complicado. Né? Eu ia dizer, cara, vamos comprar R$70 mil de ouro e comprar um cofre de R$70 mil para guardar. Para guardar. Então, aí é melhor entrar num fundo, né, de ouro, ou então comprar aqui na Bolsa, paga uma custódia mensal, aí, mas também é uma opção, é uma possibilidade. Guto, fala para a gente, qual é a porcentagem de nossas safras, assim, também de animais, qual é a porcentagem que a gente está exportando e quanto para a China? E como você acha que isso poderia afetar a gente se realmente a gente começa a ter, assim, bloqueios, a gente começa a ter, como chama? Assim, não conseguir mandar para lá. Eu não sei a palavra, puxa. Tá. Como chama quando você está, por exemplo, lá no Japão, a turma está dentro daquele navio e ninguém pode sair. Quarantine, né? Quarentena, tá. Então, me dá sua opinião de como isso afetaria o Brasil em relação das exportações. Qual porcentagem? A média de exportação do boi sempre foi na casa de 20%. Né? Estamos indo para 25% e pode ser que a gente supere isso esse ano, dependendo exatamente dos efeitos que nós vamos ter. A China tinha uma participação muito pequena, ela passou a ter, ela comprava por Hong Kong. A Hong Kong comprava a carne do Brasil e mandava para a China. Desde o ano passado, desde 2018, ela entrou também comprando. Então, somava Hong Kong e China junto. Isso tudo elevava a nossa compra, chegou até 40% desses 20 e poucos por cento que a gente exporta, para eles, eram para eles. Né? Então, é significativo. Se tiver uma quarentena, se a quarentena realmente impedir os desembarques lá ou dificultar os desembarques, vai afetar sim, vai afetar o milho, vai afetar o boi, né? É um problema, né? A soja está difícil, porque a soja já vem patinando, né? Mas também pode afetar, Nós exportamos quase 70% do que nós produzimos de soja para eles, então é bastante significativo, né? Valores que, se começarem a ter problema de desembarque lá exatamente por causa dessas quarentenas, a gente vai afetar sim. O boi, por enquanto, está muito firme, né? Principalmente, parece que o consumo no carnaval foi acima do esperado, os frigoríficos estão com as grades de abate, né? Ou seja, os dias de abate, a escala que eles chamam de abate, curtas, saíram comprando. Hoje o boi valorizou, né? Vou valorizar 1%, aí puxou bastante. O BGIK, que é o que também estou de olho, que é o de maio, né, já está a 205 agora. A compra foi a 200, então já é o segundo ganho que a gente faz nele, a 330, R$ 1.650. Dá 50% aí, ou mais até da margem. Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Tanto no milho quanto no boi, se de repente a gente começar a ter esse tipo de problema. O que melhorou no boi foi essa exportação para os Estados Unidos. Mas essa exportação para os Estados Unidos, o recorde é 2% do que nós exportamos. Né? Então, realmente, precisa ter uma demanda americana para a China forte, para que os Estados Unidos tenham a necessidade de comprar bastante carne nossa para equalizar esses produtos, os preços dele lá. E aí, sim, a gente acaba sustentando aqui. Isso pode equilibrar um pouco essa situação se tiver uma quarentena lá na China em relação a descarregar esses alimentos. Tá? Vamos ver. Essa é a visão que eu tenho. Eu estava vendo o gráfico aqui também. Ele agora está consolidado depois da explosão do ano passado. Realmente não está muito bem definido o que poderia acontecer. Estou vendo aqui de 201 a 185, mais ou menos, assim, andando de lá, sem muita definição, né?
Ele vai depender um pouco disso. Também acredito que a semana que vem a gente vai ter também uma visão melhor do boi em termos de escala de abate dos frigoríficos, em termos de exportações. Todo mundo tem certeza de que as exportações de carne esse ano vão bater recordes. O ano passado já bateram e esse ano provavelmente bate o ano passado. O que precisa saber é se não vamos ter esse entrave, né, de descarregar essa mercadoria lá. Né? Se não tiver esse problema, vai ser tranquilo. Vai sair bastante carne daqui. Me fala uma coisa, Guto, aonde você vê o preço de frete mundial? Como é que você está consultando essa informação? Não é muito fácil, mas é na internet. Eu tenho várias fontes de informações no Twitter, na internet, e que aqui nas páginas aqui, que eu vou selecionando e vou juntando esses valores e vou apurando isso. Né? A gente gasta muito tempo apurando essas informações. Mas tem gráfico? Eu adoraria ver esse gráfico aqui com indicadores FICUB para ver como é que é. Então tá, vou fazer o seguinte, vou deixar... Não, eu sempre procuro, já vou deixar aqui para o nosso próximo bate-papo, tá? O gráfico do preço marítimo. Não, eu pego em valores, sempre em valores, eu busco isso em valores. Mas eu vou procurar e encontrar isso em gráfico. Nunca me preocupei em olhar em gráfico, né? A gente olha os valores relativos, para a gente ter uma ideia de como as coisas andam. Né? Então, eu vou tentar aqui, vou tentar aqui. A gente coloca no TradingView e quem sabe a gente consegue freight. Vamos ver se, Freight Management Holdings, né? Freight. Eu queria fazer como se fosse Entendi. Sea and Air Freight International. Não, isso é uma ação. Não. Futuros aqui, Baltic Freight. Vamos ver. Baltic Freight. Já temos os gráficos aí. Tá vendo? Mas isso não deve ser, porque ele tá mais caro, né? Não, e o valor também não... Na IMEX. Não, depois a gente brinca com isso, a gente vai achar. Porque, sabe, dá para colocar qualquer coisa no gráfico FICUB e entender as tendências e as consolidações aí. Mas eu vou fazer isso agora. Todos os números que eu for passar aqui no nosso bate-papo, eu vou trazer com condições da gente colocar no gráfico. Legal. Vou colocar no gráfico. Porque fica interessante de ver, né? De ver isso. Uma coisa que eu fiz sexta-feira, aí já é para o lado da psicologia, né? Porque quando a gente está foi até engraçado, né, como as coisas são. Na sexta-feira, até pus no meu... como é que chama aquilo? Eu esqueci o nome. Onde que eu pus o... Não foi no... no meu Stories, mas foi no Instagram. Me tinha fugido do nome do Instagram. Eu fiz assim, eu fiz 3 operações com um contrato de mini índice. As 3 deram certo, eu falei, bom, achei a sistemática no gráfico de 5 minutos. E aí eu fiz de 50 contratos. Conta real, eu coloquei lá, foi conta real. Tá? Então comprei, vendi. O objetivo não era ganhar o dinheiro, era testar o psicológico. Entendeu? Porque com 50 contratos, são R$10 cada ponto. Sim. Então, eu cheguei a ganhar R$2.600, parei, porque aquilo desgasta a gente, né? É um movimento muito forte, parei, e aí eu olhei e falei, fazer mais um, de 2.600 voltou para 1.800. Aí eu realmente parei, tá certo? Mas é porque o cansaço, né, e o psicológico cansou o sistema. Mas o objetivo exatamente era o quê? É você estar sob pressão, numa situação real, e operar sem deixar que o teu emocional destrua as tuas operações. Sem dúvida. Foi positivo. E em seguida veio esse transtorno todo, de segunda e terça-feira que a gente estava fechado, mas que deixou muito claro
né, que eu comentei, falei, gente, quando a gente está no olho do furacão, o que você faz é ficar quieto. Né? Sem dúvida. E tem que ter o psicológico para isso. Então, esse foi o motivo que eu fiz esse experimento psicológico, porque não é minha praia o mini índice, né? E muito menos com um volume tão grande de contratos de uma vez só. De um contrato para 50 contratos é um passo maior que a perna, assim, de ponto de vista psicológico. Mas como você tem muitos anos, assim, de experiência, esses valores também não te assustam. Isso é o mais importante. A pessoa precisa sentir, assim, tranquilo com os valores que ele vê subindo e caindo no gráfico. Isso é uma coisa interessante sobre ter tempo e pensar em porcentagens. Você começar, por exemplo, com um contrato e gerenciamento de risco adequado para o capital adequado para um contrato. Depois, se você pula para 2, você não vai te afetar muito. Com o tempo, se você conseguir entender, né, ou fazer como é que fala? Não me lembro, padronizar. Se conseguir padronizar um risco de 1%, 2% de cada operação. Quando você começa, você está com 10 mil reais e daqui a uns 4, 5 anos está com 100 mil reais, mas a diferença é sempre 1%, 2%. Então, você tem tempo realmente para construir e sua mente ficar acostumado com essas variações maiores. Né? Agora, é uma coisa passar de 1 para 50, mas passar 1 para 50 durante 5 anos, aí isso realmente é saudável, né? Pois é. Mas eu queria fazer um teste psicológico, eu não queria fazer um teste de financeiro, né? Eu queria fazer um teste psicológico para entender qual era a reação, né, que a gente tem que ter no momento que você está sob pressão. Um momento de pressão, um momento de... Porque se você colocar um simulador aqui, o simulador eu faço 50, 100 mil reais, assim, ó, brincando. Isso não é verdade, porque você não tem a pressão da... Né? Tem muita gente que fala, eu sou um sucesso no simulador. A hora que eu entro na conta real, eu perco tudo que eu tenho. Né? Então, eu falei, não, eu quero fazer um teste, porque a gente tem que entender, sob pressão, como a gente reage, né? Eu tenho 3 vídeos na minha página, agora eu vou fazer o 4º vídeo, são 3 vídeos, como você se entende, né? O que acontece para você perder exatamente essa situação. Você sai de um simulado e vai para um real e perde dinheiro. Então, é isso que eu coloco lá. Agora eu vou fazer o 4º vídeo, que é como você ganha, né? Tranquilamente. Então, também fez parte essa experiência, né? Para que eu possa colocar lá quais são os efeitos que você tem que controlar para você ter um salto desse. Lógico que eu não aconselho ninguém a fazer isso, foi um experimento. Estou falando que foi um experimento. Eu pulei de 1 para 50 exatamente por um experimento. Mas foi, para mim, extremamente satisfatório, porque foi um ganho. Todas as operações que eu fiz acabaram em ganho. Né? Teve, não que todas, né? O fechamento foi em ganho. Em momento algum eu tive negativo, eu sempre tive positivo em todas as operações. Então eu tive a tranquilidade de entrar e sair nessas operações assim. Então eu acho que, além da gente conhecer os fundamentos, conhecer uma técnica que nem a sua, do Ficube, né? A gente ter esse equilíbrio. Você tem que ter o equilíbrio emocional também. Né? Porque para determinados momentos você tem que ter a frieza de saber, estou saindo, vou ficar, né? O que eu vou fazer? E tem que ter essa frieza. Então, mas na sua experiência ali com o índice, você não teve nenhuma perda, sempre saiu no positivo nas suas operações. Não. É que como eu comecei vencedor, as que eu perdi não comeram meu capital ganhador. Sim, entendi. Entendeu? Então, talvez ainda a experiência está pela metade, porque você quer fazendo uma experiência psicológica, tem que saber como é que você está se sentindo quando você está perdendo, né? Pode ser que esteja pela metade. Talvez tenha que iniciar perdendo para transformar isso num lucro.
Bom, a gente vai ter muitas oportunidades, Guto, para o resto da nossa vida de testar nossa paciência, nosso psicológico, sem dúvida. No índice, nos commodities, aqui nas ações, nas moedas, mas concordo plenamente com você. Ter um sistema que você entende, executar isso da forma consistente e sem emoção, aí, no fim, o resultado é dinheiro na conta. Bom, Guto, muito obrigado. Foi mais uma semana, já passou uma meia hora aqui. É sempre um prazer, cara. Eu adoro fazer esse programa com você. Estou aprendendo muito. Eu agradeço toda assim, sua participação, a vontade também de mostrar para o seu público, o meu público, essas dicas importantíssimas. E, cara, sempre às 17 horas, nas quintas-feiras, eu estou assim, bem animado para fazer esse programa, cara. Muito bom. Vamos ver se esse coronavírus vai piorar, se vai melhorar. Vamos ver o que o mercado vai fazer, né? Mas aí é para ser meio cauteloso nesse período, você não acha? Eu acho que é o momento de ter muita calma, muita tranquilidade e não sair se protegendo, né? Proteger a carteira, se tiver ações. Aqui no caso das commodities, não ficar empolgado que os preços estão disparando, estão lá para cima, que vai subir tudo. Tem que tomar cuidado, a gente vai acabar recebendo aí de uma maneira ou de outra, a gente vai receber um impacto disso. Né? Não chegou ainda. A gente tem que imaginar que as exportações, elas são programadas com um determinado tempo. Né? Você não compra hoje e põe no navio amanhã. Né? Isso tudo tem um cronograma de acontecimento. E esses cronogramas podem vir começar a afetar a gente. Lógico que o mercado interno hoje está mandando no milho, por exemplo. E a gente tem que olhar para o clima. Vamos ver. Quinta-feira que vem a gente vai ter um panorama, eu acho que bem mais claro do que nós estamos tendo hoje, inclusive pelo feriado que passou e por essa situação toda, mas eu acho que a gente vai ter uma posição muito mais clara semana que vem. Eu acho que não é momento, ninguém está empolgado que as coisas estão subindo, o milho está subindo, o boi está subindo, eu acho que é momento de muita cautela mesmo. Sim, sim. Bacana. Então, semana que vem a gente vai ver no milho também. Vamos sim. Muito bem, Guto. Muito obrigado. Tenha uma excelente semana. E aí, cautela, vamos ver semana que vem, quinta-feira, como é que estão as coisas aí. Isso aí. Então tá, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Muito bom compartilhar com você essa meia hora, que está ficando curta, já passou meia hora. Tá bem? Tá bom, manda um abraço para todo mundo aí e a gente vai falando, meu amigo. Tá certo, então. Um abração para todos. Abraço. Tchau.